Olá, sejam bem-vindos a mais um CelosCast, um podcast da Celos feito especialmente para você. Um podcast que conecta as informações referentes a Celos, como saúde, bem-estar, previdência e demais assuntos importantes que correlacionam a Celos, a nossa fundação, com você. Meu nome é Gilmar Barbosa, sou assessor de comunicação e hoje estamos no nosso 7º episódio. Esse 7º episódio é muito especial, pois podemos começar com uma pergunta. Como você sabe qual é a união? Como que é a união da medicina de família e a ginecologia? Ginecologia pode fazer um grande diferencial no seu dia a dia, na sua saúde e bem-estar? Para responder essa pergunta, hoje nós temos um tema que é bastante interessante para você. Nosso tema será Cuidar e Prevenir, Ginecologia e Medicina de Família. Em conversa. Para isso, nós temos a participação de dois convidados muito especiais. Nós temos a doutora Beatriz Ramires, médica de família, que atende na clínica APS da Celos, e nós temos o doutor Diego Di Marco, que é médico ginecologista da rede credenciada da Celos também, que é especialista em contracepção, cirurgia por vídeo, esteroscopia e obstetrícia de alto e baixo risco. Bom dia, sejam bem-vindos, doutora. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, para que a gente possa conversar um pouquinho, entender um pouquinho essas especialidades, né? Medicina de família e ginecologia. Por mais que a gente entenda uma certa forma, digamos, abrangente, nada melhor que falar com profissionais dessa área. Então, eu começo com a doutora Beatriz. Doutora Beatriz, a medicina de família. Como que vocês acompanham e promovem a saúde da mulher de forma contínua e preventiva? Ok. Bom dia, né? A gente, de fato, acompanha desde o nascimento, né? Então, até a faixa etária dos idosos. E então, a gente pode acompanhar os ciclos da vida, as mudanças que vão acontecendo e vão sendo realizadas na vida dessa mulher. Então, desde quando ela é criança, depois quando ela é uma adolescente, uma mulher adulta, idosa e idosos extremos, né? Que a gente já tem uma faixa etária de idosos mais velhos, né? E acompanhando, né, a saúde delas nesses ciclos e nessas mudanças importantes que acontecem. Ótimo. Então, justamente nesse acompanhamento de ciclo é que vem esse questionamento agora que eu faço ao Dr. Diego. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Doutor, quais as principais demandas e cuidados que você observa na sua atuação para garantir a saúde integral da mulher? Bom dia. Então, a ginecologia, ela atua muito com 3 pilares principais, né? A prevenção, onde a gente atua com vários exames e protocolos para prevenção, para a pessoa não chegar a ficar doente. Depois, no tratamento, onde a gente vai tratar as eventuais doenças. E também a gente faz toda a parte de promoção de saúde, de coisas que não necessariamente são doenças, né? Porque um dos principais fatores que me fez escolher a ginecologia é não trabalhar com a doença sempre. A gente trabalha com gestação, com contracepção, situações em que a pessoa não está necessariamente com algum problema, ela nos procura em momentos felizes. E eu adoro essa parte feliz da medicina que a obstetrícia e a ginecologia me proporcionam. Realmente, vocês devem ter experiências, histórias, realmente satisfações incríveis, né? Doutor acompanhando desde bebezinho, doutor acompanhando o nascimento, esse período gestacional, deve ser uma experiência incrível. E aproveitando justamente para essas experiências, como que a medicina de família e a ginecologia podem trabalhar de uma forma conjunta, né? E quais os benefícios que isso passa para um beneficiário, para o paciente? Sabe me informar? Tem algum exemplo que vocês podem... que as duas especialidades trabalham em conjunto? Sempre que a gente trabalha com prevenção, né? Também, não é só com tratamento. E na ginecologia a gente foca muito na parte reprodutiva. Existe uma tradição na nossa sociedade de considerar o gineco o clínico da mulher. Então elas vão para mim para ver colesterol, para ver pressão, para ver uma série de coisas que não são exatamente a minha expertise, né? Então, quando tem um médico de família que vai me ajudar a atuar nessa parte, eu posso focar na área em que eu sou mais especializado, isso facilita muito. Então, eu posso até pedir os exames, elas vão comigo para pedir exames gerais, mas tá com colesterol diferente, tá com alguma questão da pressão, com algum sintoma cardiológico, o médico de família consegue me ajudar a seguir por esse outro caminho. Ótimo, você me entende então, doutora Beatriz.
o paciente passou pelo Dr. Diego lá e ele viu realmente que é muito mais amplo realmente esse processo. Ele pode, então, ser direcionado por uma profissional hoje que atende pelas células também, que é na clínica PS, que poderá ver essa avaliação de uma forma mais ampla. E se tiver especificidade, será redirecionado. É isso? Isso mesmo, com certeza. A gente faz esse cuidado preventivo, digamos assim, clínico, né, de outras questões que não ginecológicas, mas também ginecológicas. Eu costumo explicar para os pacientes de forma mais simples que a gente trata os estágios iniciais e a prevenção das doenças, né? E saúde também, a gente quer promover saúde, mais do que achar doenças, né? Então, como o colega também falou, então, quando, por exemplo, a gente faz uma prevenção, a gente identifica alguma coisa e que precisa de um cuidado especializado, eu sempre vou dizer, a partir daqui, sai da minha expertise e vamos encaminhar para um ginecologista. E da mesma forma, quando a gente recebe uma contra-referência, né? Que nem o colega explicou. Eu achei um diabetes aqui, uma glicose alterada. Eu preciso de um clínico vendo essa questão. E aí, como medicina de família, a gente vai também abarcar, né? Tanto o fato da saúde feminina em si, mas também coisas clínicas, cardiovasculares. Ótimo. Agora uma pergunta também, pessoal. Vejo realmente que vocês têm bastante experiência, mas pessoalmente, doutor Diego, doutor Beatriz, o que mais motiva na especialidade de vocês? Doutor. Eu, desde criança, sempre sonhei em fazer partos, em trazer vidas ao mundo. Deve ser algo incrível, hein? Eu me realizo todos os dias da minha vida. Assim, eu sou completamente feliz na minha profissão e faço isso com muito carinho. Isso acho que faz com que eu viva melhor, né? A medicina, que para alguns colegas às vezes é mais tenso, os momentos de maior extensão, mas na minha vida eu participo de tantos momentos felizes e assim como a doutora que acompanha todo mundo da infância à velhice, né? Eu também acompanho muitas pacientes ao longo de muitos anos. Tem paciente que troca de marido e não troca de ginecologista. Então, esses dias eu tava vendo, tem uma paciente que hoje ela é mãe de uma coleguinha da minha filha na escolinha e eu lembro dela com 17 anos no meu consultório. Então, tipo, a gente se conhece há tantos anos já, sabe? Fazendo tantas coisas. Ela já tem filho, já tá... Então, são coisas que vão me motivando cada vez mais, né? Eu imagino. Eu sou muito feliz. Eu imagino. Acompanhar realmente desde o nascimento, ver cada parto, deve ser incrível. Sim. Esses dias eu encontrei um menino que tem 11 anos. Aí ele olhou, tio, obrigado por ter tirado eu da barriga da mamãe. Uau! Que legal isso mesmo, hein? E aí, então, saiu da barriga da mãe, aí vai passar para doutor, para médica família, né? Aí a doutora vai poder acompanhar, então, também esse paciente até altas. Fazer a puericultura, né? Que daí já sai do campo da ginecologia, mas assim que ela é uma adolescente e precisar de algum cuidado, ela também vai estar, né, ali. Ou seja, resumo, o cuidado e o vínculo que vocês possuem com os pacientes. Isso deve ser realmente a grande motivação. Isso acho que é o principal fator que agrega as nossas áreas. É essa coisa que a gente acompanha o paciente durante muitos anos e muitas fases diferentes da vida, né? Pediatra tem um pouco disso também, mas eles terminam muito cedo. Dá uns 15 anos ali, já não quer mais ir no pediatra. Eu me lembro meus sobrinhos também, né? Quando falava, tinha 16 anos. Vamos procurar o doutor lá. Mas ele já não é de criança, já sou homem. Realmente, vamos repensar quem vai lhe atender. Então, em resumo, se vocês pudessem definir a profissão de vocês em uma frase, que frase ou palavra vocês definiriam? Acho que acompanhar e promover a saúde, trazendo momentos felizes e evitando situações desagradáveis. Ótimo. E aí, doutora? Eu diria que esse vínculo, né, que a gente está falando, ouvir essas histórias, assim, acaba que eu aprendo, né? Eu levo um pouquinho de cada paciente e o paciente leva um pouquinho da gente quando a gente também orienta eles, né? Então, isso é bem bacana. Filha, e a gente até pode falar aqui sobre um mito também, né? Porque o pessoal só procura médico para achar doença, né? Não vai no médico para achar doença, mas medicina, principalmente, a ginecologia com a mulher e a medicina de família, com todo o contexto, grupo familiar, ele também é preventivo, né? Então, vocês acreditam que a medicina preventiva, ela precisa ser um trabalho contínuo em cada uma dessas especialidades? Pelo que eu pude entender, o doutor não vem trabalhar só a doença, mas evitar a doença. E a doutora também evitar que isso aconteça. Então, a medicina preventiva é o essencial nas especialidades de vocês, correto? Correto, é o grande foco, né?
E para tudo, primeiro porque para a própria pessoa é melhor que ela não chegue a ficar doente. Então, tu evitar os fatores de risco, que é a proteção primordial, que a gente chama, é o principal, né? Já não fumar, não se entupir de remédio quando não precisa. Então, uma série de coisas que vão fazer com que tu não chegue a ficar doente. E isso facilita para a própria pessoa, porque ela não vai ficar doente, facilita para o sistema, porque com menos gente doente a gente consegue economizar e gastar com quem realmente está doente, né? Com quem teve um câncer que não tem o que fazer, com quem teve... E não com aquela pessoa que caiu de moto sem capacete, que hoje é um dos grandes gastos do sistema de saúde, com acidentes, né? E muitas vezes a pessoa se expôs desnecessariamente àquele risco. E claro que a gente não vai deixar de tratar quem ficou mal, mas é que se a gente puder estar na prevenção, e nas nossas duas áreas a gente previne o dia inteiro, né? Boa parte das minhas consultas são de prevenção, tanto no pré-natal, onde eu consigo prevenir inúmeras alterações. Se vocês pegarem as estatísticas de 100 anos atrás e hoje, que na época era comum as crianças morrerem na barriga ou morrendo parto, mulher morrendo parto, hoje é algo impensável. Antigamente as famílias tinham 6, 7 crianças, tinham 10, 12 gravidezes e boa parte não chegava à vida adulta. Hoje em dia isso não existe, mas a gente tem 2 filhos e aqueles 2 vão chegar, exceto por tragédias. Então isso muda muito, né? Quando a gente vê a minha avó mesmo, teve 18 filhos e 12 chegaram à vida adulta. Nossa. Quem que perde 1/3 da prole? Né? É uma coisa impensável e ela é de 1914. Então, a gente conseguiu promover e proteger a saúde muito mais, né? A doutora deve ter visto também, porque o principal fator de risco é o primeiro ano de vida. Né? Uhum. Então, muitas coisas a gente protege hoje, desde vacinação e tudo mais. A vacinação a doutora vai falar mais do que eu, mas eu tenho uma vacina que eu preciso falar muito aqui, mas vou deixar ela entrar nesse assunto primeiro. Então, quando eu previno o câncer de colo do útero, que é o principal câncer, aquele que ele é ruim porque ele ataca mulheres em idade muito jovem, né? Com 30 e poucos, 40, é o principal pico do câncer de colo do útero. Para isso serve o preventivo, né? E as pessoas não entendem o que é exatamente, qual a importância dele. E aí, às vezes, vem o preventivo alterado. Ontem mesmo, teve uma paciente que veio o preventivo com HPV alterado, ela ficou preocupada e estava desesperada, e eu, não, calma. Para isso serve o preventivo, entendeu? A gente vai te curar antes que tu fique doente de verdade. Foi importantíssimo ter feito esse exame e tu não tá doente. Tu tá com uma pré-doença e a gente vai resolver esse problema. Ótimo. Realmente, conversar, comunicação é tudo, né, doutora? Principalmente quando envolve família. A mulher sai lá do doutor com esse sintoma de HPV, assusta todo o grupo familiar, vamos pensar já que isso é uma situação entre vida ou morte desesperadora, deve bater lá, e aí como é que a senhora faz? Todo esse processo preventivo de acalmar, explicar todo esse processo de se prever. Sim. Como que é a sua rotina no dia a dia na prevenção? Eu acho que nesse contexto, escutar primeiro, né? Então, toda a expectativa que ela tem, a preocupação, medos, né? Que muitas vezes a nossa cabeça, ela imagina muita tragédia e 10% ou 1% disso é que realmente acontece e não daquela forma catastrófica, né? Então, a gente está ali para escutar, acalmar, direcionar, orientar, mostrar, né, as evidências científicas, o porquê daquilo, por que foi realizado. Então, como que é realizado o exame, para que ele serve, o que identificou. Então, todas essas perguntas que podem acontecer, eu vou deixando que a pessoa faça e, o que você sabe, o que você já leu. Hoje a gente tem muito acesso à informação, então eu pergunto o que você já sabe sobre o tema, o que te interessa mais, qual é a tua dúvida principal. Então, assim, é uma conversa, né? Muitas vezes por aí a pessoa já vai relaxando, já vai entendendo. E aí a gente o que faz sentido para você? Qual é o tipo de relação que hoje em dia, né, a gente
tem que ter muita atenção a isso? Qual é o tipo de relação sexual que você tem? Que parcerias que você tem? Enfim, integrar essa mulher ao cuidado de forma também holística, no sentido mais essencial da palavra mesmo, né? E trazer ela para o cuidado para a gente poder fazer aquilo que realmente fizer sentido para a idade dela e para o contexto de vida dela, né? Ótimo. E um grande problema vocês devem pegar todo dia, o Google, né? A gente vê qualquer sinalzinho, corre no Google, vê realmente já vem só com um diagnóstico pré-definido e só para pedir a sentença de morte. Praticamente esse é o grande problema, né? A gente nem conversa profissional, já vai para o Google. Então, justamente, essa é também um questionamento que eu tenho. Na prática, como é que funciona essa troca de informação entre o médico, família e ginecologista? É comum os profissionais se conversar ou toda a comunicação é por meio do paciente? Não, Geralmente do paciente. Depende muito da situação, né? Geralmente situações tranquilas, por exemplo, veio a glicose alterada. Vai, consulta a doutora e vai. Não é uma coisa que ela precisa saber de detalhes, entendeu? Porque não é algo mais sério. Agora, existem situações em que eu vou ter uma doença mais rara ou algum contexto que eu preciso passar. E aí a gente manda contra-referência, né? Ou referência e contra-referência, que são papéis que a gente escreve, uma cartinha, aquela cartinha que o paciente chega com o médico. E aí ali eu explico alguma coisa. E tem situações em que a gente tem contato do colega, né? Quando eu vou encaminhar, por exemplo, tem uma oncologista que é muito minha amiga, geralmente eu vou encaminhar para ela, confio muito nela. Se um dia Deus o livre, eu tiver um câncer, vai ser com ela que eu vou tratar. Tem uma paciente que realmente está com câncer, eu ligo para ela na hora. Tem uma paciente, é assim, 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 o caso é desse, tal. Quando é que tu consegue ver para mim? E aí ela já vai assumir o caso. Então, tem situações mais tranquilas em que o paciente vai chegar dizendo o que aconteceu. Tem especialidades também que não precisa, né? O paciente vai sozinho, como ginecologia, pediatria e medicina de família são portas de entrada, né? Então, o paciente não precisa ser encaminhado, ele pode simplesmente chegar lá no nosso consultório. Mas tem as situações em que a gente vai mandar a cartinha ou um contato mais próximo. Ótimo. Então, é através dessa cartinha, desse direcionamento, que então ambos os profissionais eles podem ter o direcionamento no tratamento daquela situação, correto? Isso. E agora uma outra pergunta também eu tenho. O doutor e a doutora também comentaram realmente que o cuidado é cíclico desde quando nasce, né? Até antes, né? O doutor ele já acompanha na gestação. Então, ainda falando sobre a saúde da mulher, quais são as principais recomendações em cada fase da vida? Adolescência, idade adulta e a menopausa. Tem alguma recomendação especial para cada fase dessa? Sim, a adolescência, principalmente, a gente vai cuidar da educação sexual quando a menina manifestar esse tipo de coisa, tá? Isso é importante porque as mães se assustam. Não vai levar pro gineco, ele vai ficar falando de sexo, vai sexualizar minha filha. Não é assim que acontece. Na primeira consulta com o ginecologista, a mãe geralmente vai junto, a gente até prefere que a mãe vá junto. E a gente não examina a pessoa, a não ser que a menina esteja precisando, tá com uma ferida, uma coisa que tenha que ser visto. Agora, se ela foi lá para conversar, a gente não vai examinar, porque não é coisa que tu fala. Isso é técnico, né? É uma coisa que a gente tem orientação de fazer assim. Então, tu chega... Oi, tudo bom? Sou outro dia? Eu não vou te examinar hoje. Aí ela... já dá uma alívio. Aí ela já conhece tudo. E quando ela tiver confiança, quando ela tiver mais segurança, aí a gente pode fazer o exame. Até porque na adolescente a gente não vai coletar o preventivo. Esse exame começa na vida adulta, né? Depois dos 20 anos. Dependendo, a gente começa um pouco antes, mas geralmente a recomendação é a partir dos 21. Então a gente vai focar principalmente na conversa sobre sexualidade, sobre contracepção, principalmente porque na adolescência é muito comum que elas comecem a ter muita cólica, fluxos grandes. Então, nos extremos da vida, tanto na adolescência quanto na pré-menopausa, a mulher menstrua mais, com mais cólica e desregulado. E isso a gente consegue ajudar, né? Então, quando a menina tem muita irregularidade, muita cólica, a gente consegue entrar com algumas medicações para ajudar. Depois, já é para passar direto das 3 fases. Posso? Tá. Fica à vontade. Na vida adulta, aí o preventivo principalmente, né? Preparar para gestação, preservar a fertilidade, porque hoje em dia as mulheres querem ter filho mais tarde. Então, com 20 e poucos, eu preciso garantir que ela não vá gastar os óvulos dela, não vá ter alguma doença que pode prejudicar a fertilidade dela, né? Como infecções sexualmente transmissíveis, como endometriose. Então, tem muita gente que hoje em dia tem aquela coisa de não quero usar hormônio de jeito nenhum. Mas tem doenças que o tratamento é com hormônio. Então, tipo, eu tenho ovário policístico, eu tenho endometriose, me limita muito o tratamento se eu não usar nenhum hormônio.
Até posso tentar? Posso tentar, mas a tendência é de ela ter alguma progressão dessa doença ao longo dos anos. Depois, no climatério, ali perto na menopausa, a gente já entra com prevenção de saúde óssea, doenças cardiovasculares, e aí vai muito o conjunto com o clínico, né? Porque nessa fase a gente vai precisar muito da ajuda. Ótimo. E o climatério, podemos citar já a menopausa? O climatério é a Climatério menopausa. é aquele período que envolve a menopausa, que a menopausa é o nome da última menstruação da vida. Ótimo. E essa parte da menopausa, o tratamento continua sendo com o ginecologista ou já é mais amplo? Já é para o médico de família? Como É que funciona? depende, porque a parte de menopausa em si fica com a gente, né? Mas é que a menopausa, porque os hormônios femininos protegem a mulher de muitas doenças. Então, por exemplo, o colesterol é muito raro na mulher, o colesterol alto, né? A pressão alta é mais rara na mulher. Doenças cardiovasculares, doenças do coração é mais raro na mulher por causa do hormônio feminino. O estrogênio, ele protege a saúde da mulher nesses pontos. E quando ela entra na menopausa, ela rapidamente entra na curva do homem. Então, depois da menopausa, ela precisa muito do clínico, porque ela vai precisar cuidar do coração, cuidar do colesterol, cuidar da diabetes, assim como os homens deveriam fazer o resto da vida toda. Espero que façam, né? Então, doutor, uma certa forma, você pode entender, esse processo do doutor começa na adolescência, pega na parte já da vida adulta, climatério e a menopausa. Já a medicina família, como ela atua nesses processos, nessas fases? Tem algum processo específico que se trabalha? Ou pega especificamente o pós? Tem alguma fase em especial? Não, a gente pega todas as fases, né? E a gente vai ter um olhar mais abrangente, no sentido de também ver partes que o foco da ginecologia é mais a questão de saúde da mulher. E a gente vai para um lado do contexto familiar, do contexto da comunidade, então onde ela está inserida. Saúde mental, contextos de sono, alimentação, atividade física. Vamos conversar sobre rotina, né? Como que tá a rotina, por exemplo, daquela adolescente, que fase que ela está passando, ela vai prestar provas de vestibular, né? Enfim, todas as especificidades de cada idade que se tem. A mulher, os ciclos, né? Da mulher que passa pelo trabalho, ou passa por um divórcio, ou passa por uma menopausa, como que tá as relações dela. Então, a gente... do lado clínico também, né? Então, a gente vai ver outras questões, outros rastreios. Câncer de colo intestinal, né? Colo reto intestinal, doenças cardíacas e doenças sexualmente transmissíveis que ainda também perdura, né? Pela vida, enquanto a mulher for sexualmente ativa. Então, dependendo do contexto, a gente vai também focando em na parte do rastreio, né? Isso é uma coisa importante, né? Eu vejo muito mais... onde é que eu vejo mais doença sexualmente transmissível? Na divorciada, com 40 e poucos, e não na adolescente. Sério? Sério, é muito comum. A liberdade paciente se sexual? divorciou, ela volta com 4, 5 pereba. É impressionante. Porque a adolescente, ela tem toda aquela coisa de camisinha, de cuidar, e não quer, não posso engravidar, não posso... Ela tem muita informação. A mulher de 40 ali, 30 e poucos, 40, que se divorciou, ela passou 10, 15 anos sem usar camisinha. Sem se preocupar com esse tipo de situação, achando que isso é coisa de adolescente. E ela geralmente já tem um trabalho, tem uma certa posição, ela vai conhecer um rapaz mais ou menos do mesmo nível, com a mesma... que também trabalha, que já tem carro, que tem sua carreira. Esse cara não tem nada. Imagina se ele vai ter alguma coisa. E ela se expõe. Ela já não tá acostumada a usar camisinha, ela nem imagina que alguém que é DST não tem cara. Então é muito, muito, muito comum. Elas voltam com 2, 3 tipos de HPV, com a herpes, com clamídia. É muito, muito, muito comum. Quando elas me dizem que se divorciaram, eu já fico desesperado. Fazer uma bateria de exames Vamos agora. fazer todo exame. É muito interessante a gente falar sobre esses tabus mesmo, sabe? Coisas que estão, assim, no imaginário coletivo, mas que, quando eu falo assim, eu vou pedir aqui sorologias, né, de HIV, sífilis, hepatite,
a pessoa às vezes, chocou, sabe? Não, mas faz Que parte. ousadia! Faz parte, porque é melhor a gente saber antes do que aparecer uma doença tardia em que já está comprometendo muita coisa, né? No pré-natal, por exemplo, é mais fácil a gente pedir esses exames pré-concepção, ou seja, quando a pessoa está pensando em engravidar, que daí a gente consegue, às vezes, zerar uma carga viral e não comprometer a Criança, prole, filho. né? Então, Isso é uma coisa importante que as mulheres, elas lembram já do pré-natal. Isso quase todo mundo faz pré-natal. Mas se esquecem do pré-concepcional, que é a consulta para quem quer engravidar, antes de engravidar, né? E essa consulta é super importante. Até porque nessa parte a gente precisa, às vezes, de exames pro pai. Porque ele vai dar uma célula para aquele bebê antes de conceber, é onde eu consigo corrigir alguma coisa no pai, né? Mas principalmente na mulher, porque ela que vai carregar e vai formar aquele bebê, a gente precisa fazer uma série de exames antes e deixar ela mais saudável. Às vezes ela tá com a tireoide alterada e nem sonha com isso. E isso faz com que ela tenha desde mais dificuldade em engravidar até uma possibilidade de aborto muito maior. Assim como o excesso de peso, a mulher que bebe, que fuma, tudo isso a gente consegue tentar corrigir antes da gestação. Interessante. Vocês que trabalham no doutor, obviamente tem a especialidade de ginecologia, trabalha mais com mulher, a doutora, a família, todos os grupos, né? Podemos ainda dizer realmente que a mulher é muito mais preocupada com a saúde do que o homem? Eu sou enviesado, né? 100% das minhas pacientes são mulheres. Sim. Mas eu escolhi gineco justamente porque é muito difícil de tratar homem. Eu considero muito complicado, sim. A dificuldade qual é? Dificuldade do homem não vai, o homem não te obedece, tu fala e não faz. De preconceito também? Não Será? necessariamente, porque às vezes colesterol não é um preconceito, tipo, mas ele não vai, esquece. Não lembra. Ou então, pede pra pra tomar um remédio, não toma. Se a mulher, o cara não é casado e a mulher não cuida, o cara não faz direito. Realmente já ouvi vários, né? Trabalhamos numa entidade que tem bastante um público masculino alto e a gente percebe realmente o cuidado da mulher é muito mais expressivo. E o homem, geralmente, ele é cuidado pela mulher. A mulher que incentiva, né? Vai fazer exame. A gente tem um mês específico, mas na verdade é todos, o dia todo, é sempre que tem que tomar cuidado, né? E doutora, avaliando ali no grupo familiar que estuda, pode afirmar realmente que a mulher ela é muito mais preocupada, talvez pelo processo também, né? Porque a mulher tem que logo no início já ver preventivo, e o homem não tem esse cuidado tão específico, até mesmo cultural, né? isso, acho que é bem essa questão social também imposta, assim, que a mulher, ela é responsável, né? Mas, na verdade, não, é uma dupla ali, né? Então, a gente precisa colocar essa equidade e trazer realmente o homem que acaba não se cuidando, né? Ótimo. Agora é um assunto um pouco mais técnico, eu queria entender também. Cirurgias, né? Todo mundo tem essa palavra. E agora tá super moderno, tá avançando cada vez mais esse processo de cirurgia. Agora tem cirurgia robótica, de vídeo, enfim. Vocês são especialistas, poderiam até citar mais outros exemplos, ainda mais agora com inteligência artificial. Cada vez que eu vejo na televisão, uau, que nível nós estamos chegando. Especificamente a histeroscopia, no tratamento do mioma, da endometriose e os pólipos uterinos. O procedimento ele é feito pela cirurgia, como funciona? É o convencional, é por vídeo? Já existe algo mais moderno que evita menos, digamos, intervenção na mulher? O que o senhor pode falar nesse assunto? São 2 procedimentos, né, que faz parte da minha especialização. Então, é videocirurgia, videolaparoscopia, que é quando a gente entra com uma câmera pelo umbigo e resolve as doenças que estão ali na pelve da mulher, né? A gente consegue desde tirar o útero, porque aí fica 4 furinhos de menos de 1 centímetro, e ela fica sem aquele corte gigantesco que ficava antes. Vai embora no dia seguinte, em 15 dias tá nova já para viver, tá com pouca dor, trabalhando e tudo mais. E também a gente tem a histeroscopia, que é mais tranquilo ainda, né? A histeroscopia a gente coloca uma câmera por dentro do útero, a gente entra pela vagina, pega o colo do útero e entra e olha dentro do útero, e ali a gente resolve as doenças que estão dentro do útero, né? Então a laparoscopia pega as doenças que estão por fora, a histeroscopia por dentro. São as 2 vias que a gente entra. Tudo cirurgia por vídeo, né? A gente separa por causa da via de acesso. A histeroscopia é como uma endoscopia, mas não é aquela que a gente coloca, vê o estômago, a outra que vê o intestino, tem a histeroscopia que vê o útero. Então, o mioma que está para dentro, uma
Às vezes um resto de aborto que ficou lá, que não conseguiu sair na curetagem. Porque a grande vantagem da esteroscopia com relação à curetagem é que a gente tá vendo. Sim. Porque a curetagem é às cegas, né? Eu vou com a mão, Vai vejo, retirando. raspo tudo. Então, tipo, aumenta o risco, porque eu tenho que mexer em todo o útero. E eu não tô enxergando. Então, tem mais risco de perfuração, tem mais risco de cicatrizes. Enquanto que a esteroscopia, eu entro com a câmera, olho, resolvo pontualmente onde está o problema e resolvo, né? Então, para pólipo, principalmente, que é uma doença muito comum, que é tipo uma verruga interna que causa um sangramento enorme. Nossa. Então, ajuda muito, né? E o mioma, que é tipo uma bolinha dura de músculo que pode crescer no útero em qualquer local. Aí, quando ele cresce para dentro, a gente consegue resolver por esteroscopia. Se ele cresce para fora, a gente resolve pela cirurgia por vídeo. Ótimo. Perdão a ignorância, mas mioma, ele não é significado de câncer. Não. Mioma é um tumor benigno, né? Existe menos de 1% dos miomas com capacidade de se malignizar. 1%. Mas é tipo, é 0,3%, é uma Nossa. situação muito, muito rara. Geralmente vai ser um mioma com crescimento rápido demais, ou com algum outro fator de risco, né? Que a gente chama de leiomiossarcoma, dá um nome mais feio. Ótimo. O mioma, na verdade, ele é genético, ele pode ser evitado com ações de contracepção, ou como se evita? Então, ele tem um componente genético muito forte, tá? Então, se a mãe teve, com uma segurança, a gente vai afirmar que a menina vai ter também em alguma fase da vida. Mas ele é comum, tá? Estudos em cadáveres, assim, que morreram aleatoriamente, viram que até 70% das mulheres têm pelo menos um mioma. Então, é uma situação muito comum. A gente só vai tirar quando ele causar sintomas, não vai ser qualquer mioma. Então, geralmente, quando é um mioma grande, acima de 5 centímetros, que aí o útero é o tamanho da mão fechada da mulher, né? Então, se o mioma tem 5 centímetros, ele é o dobro quase do tamanho. Ou então, quando ele causa sangramento. Aí, um mioma de 1 centímetro para dentro do útero, ele pode infernizar a vida da mulher. Ele vai causar um sangramento muito intenso, vai dar cólicas maiores. Então, esses miomas internos costumam ser necessários do tratamento cirúrgico, né? Os miomas para fora, eles têm que estar muito grande. Aí, por exemplo, um mioma com 4, 5 centímetros que está crescendo para frente do útero, ele aperta a bexiga, aquela mulher tem que fazer xixi toda hora porque a bexiga não tem espaço para encher. Ou uma que está com constipação porque está crescendo para trás. Então, existe essas questões, né? Ou então, quando a mulher não está conseguindo engravidar após do mioma. Também existe essa possibilidade. Ótimo. Então, não é só a contracepção que evita isso, na verdade. Geneticamente, o indivíduo ele tem possibilidade, ele vai desenvolver. E tem questões... as pessoas... descendência africana tem maior risco. Em segundo lugar, os orientais. Em terceiro lugar, os europeus. Então, de risco de... Mas, principalmente, é pela mãe. A mãe teve, e endometriose também. Tem um fator de... Tem várias situações, a endometriose é uma doença que a gente não conhece toda ainda, mas tem um componente genético também. Ótimo. Doutor, e como é que é o tratamento contraceptivo lá junto à medicina de família? Você orienta, redireciona para o médico ginecologista? Como é que funciona esse tratamento dos procedimentos contraceptivos? A gente vai conversar sobre o que faz sentido e que tem muitos métodos, né? Então, o que aquela paciente conhece, qual que ela viu que melhor se adapta à vida dela, à rotina, o que ela prefere hormonal, não hormonal, né? Porque hoje tem bastante debate sobre a questão de usar hormônio. E na APS, assim, se a gente vai para o SUS, a gente coloca DIU, tem pílulas, né, acessíveis também, que a gente pode fazer isso na atenção primária, mas falando da nossa atenção primária ali das células, a gente, por enquanto, a gente vai só essa orientação geral, e quando a gente, e pílulas aí é fácil, né, prescrever, a gente acaba fazendo isso em consultório, e quando a gente precisa fazer um DIU de cobre, um DIU hormonal, a gente faz o encaminhamento e para poder ir para ginecologista. No futuro, a gente quer também trazer, por exemplo, o preventivo, né, lá na clínica, a gente, colocação, talvez, também de dispositivos intrauterinos para contracepção, então, mas por enquanto a gente faz as orientações e encaminha, se for fazer uma laqueadura, por exemplo, daí a gente com certeza vai encaminhar.
Uma coisa assim que no meu círculo de amizade é muito comum eu ouvir as minhas amigas, colegas, as gravidez de alto risco. Eu não sei se é o meu universo, mas eu tô vendo com muita frequência. O que tá ocorrendo? O que acontece é que a gente está tendo filho mais tarde na vida. Então, por definição, acima de 35 anos, toda gravidez é de alto risco. Então, hoje em dia, que é cada vez mais comum começar depois, ou pelo menos o segundo filho já é depois dos 35, 80% das minhas pacientes são de alto risco. Só por causa da questão da idade. Mas vários outros fatores. A idade aumenta o risco tanto de aborto, quanto de não conseguir engravidar, quanto de pré-eclâmpsia, que é a doença que cursa com aumento de pressão, mas não é a pressão alta que causa, né? É uma doença que depois causa a pressão alta. A diabetes gestacional também tem muito a ver com a idade, é maior o risco quando a mulher engravida mais tarde. Isso faz com que todo mundo hoje praticamente se vire de alto risco, né? Uma coisa que se a mulher conseguir engravidar, é que eu fico até constrangido de orientar isso, porque a gente fala o que o livro diz, mas é que é impossível a mulher com 28, 26 ter filho hoje, né? Ela não tá, ela recém formou ou nem formou, aí ela quer fazer a especialização, ela quer trabalhar um pouco, ela quer viajar, ela quer casar. É complicado de eu dizer para essa mulher que não, tá na hora de engravidar, porque é a fase biológica, né? Então, o que a gente acaba fazendo é a gente se adapta à sociedade, né? Hoje em dia, os pacientes querem engravidar mais tarde, então a gente cuida mais no pré-natal, né? Então, é mais importante ainda fazer o pré-natal com obstetra, com alguém que tá habituado, que trabalha só com isso, né? Assim quanto a contracepção, né? Eu coloco o DIU toda semana, eu lido com isso, né? É a minha área. Então, é até mais seguro para paciente que seja o especialista a fazer os procedimentos, né? E assim como eu não vou cuidar de outras coisas que eu não me sinto, não é o meu dia a dia. Eu nem prescrevo a paciente está com ansiedade e tudo mais. Prefiro encaminhar para ela receber o remédio adequado do que eu tratar. Não sei que esteja grávida e que eu precise iniciar alguma coisa por questão de segurança, que a gente acaba sabendo melhor o que pode usar na gestação, né? Mas fora isso, eu sempre encaminho o que não for mais estritamente da minha área. Ótimo. Ambos, alguma recomendação especial para gestante de alto e baixo risco nesse processo de gravidez? Vocês têm alguma recomendação a fazer? Tem que ir em consulta, né? Eu acho que é Principal. básico, mas assim, as pessoas às vezes a gente encontra, né? Pessoas que pularam a consulta do pré-natal, não fizeram, ou daqui a pouco eu faço, deixa passar 2, 3 meses que eu inicio, mas tá tudo bem comigo, então tem que ir em consulta, né? Acho que é primordial. O principal. Claro, eu tenho algumas coisas a mais na gestação de alto risco do que na de baixo risco. Eu vou fazer mais ultrassons, vou pedir alguns exames extras, né? Muito embora hoje na rede de atendimento que não seja o SUS, a gente não fica tão engessado a protocolos, né? Então a gente consegue, se a paciente quiser, eu consigo pedir uma ecocardiografia fetal, mesmo ela sendo de baixo risco, né? Mas esse é um exame obrigatório para quem é de alto risco. Então, tem uma série de coisas que quem é de alto risco a gente vai fazer a mais, a gente vai se preocupar mais. Gêmeos, por exemplo, também é considerado alto risco. A gente tem consultas mais precoces, né? É muito mais um olhar do médico até do que a paciente perceba. Às vezes ela vai comentar com a amiga de baixo risco, elas vão achar que estão tendo o mesmo pré-natal. E, na verdade, eu é que guardo as minhas preocupações, tento não preocupar demais ela, mas eu estou olhando para ela com um olhar bem diferente. Ótimo. E justamente falando sobre isso, né? Cada um realmente no seu contexto social, até mesmo cultural, né? Sobre procurar um médico. Mas o que vocês orientam para hoje a mulher que tem vergonha de procurar um profissional para fazer tantos exames ginecológicos, que com certeza já ouvi várias amigas comentando, não são dos mais agradáveis possíveis, quanto os exames? Qual é a principal orientação para essa pessoa, até culturalmente falando, né? Tem vergonha, tem que ir lá. Às vezes vem, né, uma ideia um pouco, eu tenho que me expor, tenho que passar isso. Tem uma orientação que vocês passam para acalmar essa mulher, esse indivíduo? No consultório ginecológico, a gente tem uma série de medidas, né? Por exemplo, a paciente se troca no banheiro, ela é uma salinha separada, né? Não na frente do médico ali. Ela volta com um aventalzinho, então ela fica coberta. No meu consultório, eu coloco todo um cobertor por cima ainda. Então,
óbvio que ela vou ter que examinar, mas isso psicologicamente dá um efeito, não se sente tão exposto, né? Sim. Então, facilita, diminui um pouco o constrangimento. Mas o principal vai se dar no contato mesmo médico, né? Muitas mulheres têm preconceito com ginecologista homem, né? Então, é uma situação que é mais complicada. Tem em torno de 40% das mulheres não vão se for homem. Mas, assim como tem umas que só vão quando é homem, que evitam ir nas mulheres por algumas questões. Mas existe isso, né? Só que quando a gente está no consultório e elas conversam e a gente consegue criar uma conexão, um vínculo e consegue demonstrar todo o respeito que tem, todo o contexto, né? A paciente se sente mais segura. Então, a primeira coisa, pode ir no médico e pedir para não ser examinada. E aí tem o primeiro contato. Assim como a gente faz na primeira consulta, se a mulher tá constrangida e, eu não sei, eu não quero, ela pode ir no consultório e a gente conversa. E ela, se não se sentir segura, volta num outro momento, procura outro profissional. Mas se ela se sentir confortável, dali a pouco ela mesma, naquele dia que ela não queria ser examinada, ela decide, não, vou tentar. E isso pode fazer com que mais mulheres procurem, né? Então, não é um absurdo ou algo impensável a mulher ir no ginecologista e pedir para não ser examinada. A não ser que ela, claro, não tem uma queixa específica de uma ferida que eu tenha que ver, mas até mesmo a consulta online pode quebrar esse gelo. Então, hoje em dia, isso é perfeitamente possível. Eu consigo atender, minhas redes sociais, eu tenho contato com mulheres do Brasil inteiro, então eu atendo mulheres do Brasil inteiro. E muitas chegam e consultam, às vezes para pedir uma segunda opinião, às vezes com um corrimento que não cura, que já foi em vários médicos e não consegue, eu consigo pedir vários exames. Hoje em dia a gente tem muito exame que a gente não tinha 10 anos atrás, né? Aquela coisa de IST que a gente só tinha os exames de sangue, HIV, sífilis, hepatite. Hoje em dia eu tenho uma gama de exames que eu coleto direto da vagina para testar. Uma série de exames, inclusive está em protocolo já eu pedir a clamídia anualmente, porque ele é um exame muito importante. E só vê ali, não vê no sangue, né? Então, tem vários mecanismos que a gente pode fazer para que a mulher consiga quebrar esse gelo e ter mais segurança, né? Confiança, e em outra hora voltar para ser examinada. Ótimo. Doutor, lá no seu dia a dia, na sua consulta, como é que a senhora consegue direcionar essa mulher que às vezes não quer ir procurar um ginecologista por receio, medo? Como que é o seu tratamento? Como você consegue convencer ela a procurar essa especialidade? Bom, é um assunto que a gente tem que conversar e perguntar, né, quais são as preocupações e qual é a história de vida também daquela mulher que muitas vezes passou por situações de violência, abuso, e que são situações que trazem muito trauma, muita mazela para a mulher, e às vezes é isso que afasta ela de fazer um cuidado mais preventivo ou ir no médico, né? Então, é um assunto muito delicado, mas que às vezes a gente tem que perguntar ativamente, porque são coisas que demoram para amadurecer no pensamento da mulher, e quando vem, ela está numa fase adulta que ela já estava precisando fazer, né, esse cuidado. Então, também fazer o autoconhecimento. Às vezes eu mostro imagens da anatomia vaginal, como que para ela também experimentar fazer o toque, sentir na própria anatomia, para ela entender aonde que é colocado o espéculo, como que é feito o exame. A gente também consegue fazer com que a própria mulher introduza o espéculo de forma, dando um menorzinho, às vezes, para ela tirar esse trauma. Que nem o doutor falou, colocando ela mais acomodada, quentinha, com cobertor, fazendo com que ela seja... veja que tem um cuidado ali. Às vezes, solicitar também que alguém acompanhe junto. Então, uma enfermeira, uma técnica que venha junto e fala, vai ter 2 pessoas aqui, não vai ser só eu. Alguns cuidados extras que podem ajudar realmente e muito mulheres e... Quando eu falo mulheres com útero, que a gente fala hoje, podem ser também trans, enfim, que a gente tem que ter o cuidado mesmo assim, né? Então... Ótimo. Agora uma dúvida que levantou. Estamos falando bastante sobre a saúde física, né? Mas eu acho que um grande percentual disso também é a medicina família e a ginecologia, como elas podem melhorar na saúde mental? Porque estamos falando normalmente de traumas, às vezes, situações, preconceitos. A saúde mental ela deve ser um grande, realmente, diferencial no tratamento de uma mulher. Como que tanto a medicina família quanto a ginecologia consegue trabalhar a saúde mental da mulher?
Eu acho que o doutor deve pegar bastante como um divã, às vezes, né? As mulheres irem como um canal mesmo de fala, né? É bem comum, né? A mulher às vezes vai, ela quer contar alguma situação do marido e tudo mais. E ou situações que ela tá vivendo, alguma doença com o pai, alguma questão de família, né? E isso acaba fazendo, a gente conversa, ouve, eu só não me sinto confortável pro tratamento de questões de ansiedade, depressão e tudo mais. Eu particularmente não gosto nem de iniciar os tratamentos, né? Claro, se o médico, o psiquiatra já prescreveu o tratamento, ela foi lá e pediu uma renovação de receita, isso eu vou fazer. Mas iniciar, eu acho que a gente tem que incentivar que ela procure um especialista, porque isso é outra área que tem preconceito gigantesco. E é muito importante. Principalmente porque é uma área em que os remédios evoluem de forma muito rápida. Então, cada vez mais, os remédios que eles usam de forma comum hoje, quando eu me formei faz mais de 15 anos, não existiam. Então, eu já nem sei mais, porque eu não estudei isso. E isso é uma coisa que complica. Até remédio para pressão já tem uns que meu Deus, que é isso, né? Uma classe nova de antihipertensível. Poxa, o que eles devem pensar dos meus anticoncepcionais são bem diferentes do que tinham na época. Mas são situações que são importantes, né? Que a pessoa procure também o especialista, mas a gente acaba sendo o centro de triagem, né? Vai muito de mim tentar convencer a mulher a procurar o atendimento, né? Seja com psicólogo ou seja com psiquiatra. Que são áreas com preconceito. Muito. Às vezes quando a gente ouve alguns comentários, né, que médico, psiquiatra, psicólogo, só pra louco, só pra louco. Gente, como ainda temos que desmistificar essa ideia realmente de procurar um E as pessoas acham que vão tomar remédio pro resto da vida, sendo que boa parte das doenças é um ciclo de 6 meses a 2 anos de tratamento e aí pode tirar. Então, é como a gente... Não, existe também as pessoas que, não tomam remédio pra gripe, eu espero passar. Só que se tu tomar um remédio, passa com bem menos sofrimento, né? Então, tipo... Vamos evitar. Agora, um assunto que a gente falou bastante sobre prevenção. E o senhor comentou sobre vacina. Queria saber para vocês, dentro de saúde de mulher, quais são, dentro da ginecologia, que vacinas são essenciais? E na medicina de família, o que a senhora indica, o que você indica também? Pode falar, que você tava... Para mim, a vacina importante é a HPV, né? HPV. É uma vacina que ela tem disponibilizada na rede pública, a vacina quadrivalente, ela protege contra 4 tipos de vírus, sendo 2 que causam verrugas e 2 que causam câncer. Esses 2 da quadrivalente, que é a vacina que tem disponível no posto, ela vai ser dada entre 9 e 14 anos e são 2 doses, tá? Para essas meninas. Elas vão ser vacinadas, e os meninos também vacinam, tá? É que eu falo das meninas porque a minha área sempre pensa só na mulher. Mas o HPV-16, ele aumenta em 800 vezes a chance de ter câncer. Nossa, 800 vezes. E o 18, 400 vezes. Uau. A gente tem vários outros tipos de vírus, tem 50 e poucos de alto risco e mais uns 50 de baixo risco. Então, tipo, é uma gama enorme, né? A ponto de que eles, depois de vários países do mundo já terem reduzido muito o câncer por esses 2 tipos, começou a surgir os outros também começaram a ser causadores importantes. Então, hoje a gente tem, somente na rede privada, a nonavalente. Ela protege contra aqueles 2 tipos que causam verrugas, né? Que não vão dar câncer, mas que é esteticamente importante, né? Ninguém quer ter verruga lá. Mas ela protege contra outros tipos de alto risco, né? Aqueles 2 e mais 5. Então, essa vacina, quem tem condições de fazer, se tem condições de arcar com o custo dela, que vai ser em torno de R$1.000 a dose, são 2 doses nas adolescentes e 3 doses na vida adulta, depois dos 15. Por isso é importante vacinar a menina, né? Você vai proteger contra 7 tipos de câncer e mais 2 das verrugas. Então, é uma vacina muito importante, a nossa maior aliada hoje. E qual que é a questão? É um vírus que ele pega na pele do colo do útero. Ele não vai para o nosso sangue e causa uma virose, que nem catapora, por exemplo. Então, quando a gente pega a catapora, a gente acaba tendo uma vacina natural, a gente cria uma imunidade geral. Aquele vírus, ele praticamente não tem contato com o sangue. Então, o corpo não cria uma imunidade perene. É possível que tu tenha tido, curou e pegue de novo aquele mesmo tipo porque tu não conseguiu criar a tua imunidade. Enquanto a vacina que é dada, ela vira sistêmica, ela te dá uma imunidade mais constante. Então, é importante mesmo que ela já tenha tido algum tipo que ela tome essa vacina, porque ela vai ajudar a ter mais anticorpos e evita que ela pegue novamente, né?
Então, a vacina HPV é fundamental na minha vida, porque ela previne muitas situações, facilita muito o nosso trabalho. Outra coisa importante é que a mulher, quando vai coletar o preventivo, o médico peça o exame de HPV também. Que ficou muito enraizado que a gente coleta o exame preventivo Papa Nicolau. Só que ele tem uma taxa de 70% de pegar as alterações, ele não pega todas, né? A vantagem dele, ele continua sendo feito porque é muito barato, muito fácil. E quando ele dá positivo, ele é bem importante. Só que um negativo não quer dizer que tu não tenha. Hoje em dia, a gente pede o HPV e, inclusive, está entrando para o protocolo do SUS agora, o HPV, então ele vai ser pedido junto com o preventivo. Que bom. E quando, mais para frente, tem uma tendência de fazer o HPV em vez do preventivo. O exame de HPV é mais importante do que o Papa Nicolau em si. Mas tem médicos que ainda não coletam, não pedem, né? A coleta é a mesma. Então, na mesma coleta, eu já coleto o preventivo e peço para analisarem junto o exame do HPV. Essa semana, uma paciente minha, HPV foi fazer o exame normal, coletei preventivo, sempre peço HPV. No caso dela, eu pedi o HPV e exames de doenças sexualmente transmissíveis também, aí dependendo da situação eu peço junto. E ela veio lá, nenhuma DST, preventivo normal, HPV 18 positivo, que é aquele que dá 400 vezes maior risco de câncer. Nesse momento, ela já vai, ela vai para um exame que se eu tivesse coletado só o preventivo, ela não faria. Ela fez a colposcopia e tem uma lesão de alto grau que ela vai precisar de cirurgia. Então, é uma situação que antigamente passaria e talvez ela só no ano que vem, quando ela voltasse, já fosse câncer. Nossa, que bom que surgiu essa vacina, que bom que surgiu esses exames. Exatamente. Então, é uma situação... É possível a gente curar, erradicar o câncer de colo do útero no mundo. Só que a gente precisa vacinar. Ótimo. E, doutora, além da vacina da HPV, tem alguma vacina que a senhora indica lá na sua rotina, no consultório? Bom, várias, né? Daí vai depender do ciclo que essa mulher está. Então, como a gente falou, no nascimento começam já vacinas de puericultura, o calendário vacinal, né, da criança. Então, tem todas essas vacinas bem importantes que a gente já erradicou muitas doenças por conta da vacinação. Então, tem que manter essa importância, essa orientação. Quando chega na fase adulta, né, tem ainda doenças e dependendo do que ela tem de fatores de risco, a gente também pode indicar vacinações de pneumonias mais específicas aí, né, dependendo da doença e da idade. E no idoso também, né, na mulher idosa, temos também vacinas indicadas, assim, se eu fosse falar, são muitas, né, então não daria para especificar. Tem especificidade dizer, ali né? de quais são as vacinas. Mas o importante é procura o profissional. Sim, que porque daí ele vai melhor individualizar orientar. o caso, né? Então, uma adolescente vai ter, com certeza, HPV. Um pré-natal vai ter Então, a vacinas. gestante, a gente tem vacinas específicas. Também tá? tem a gestação. Sim, é fundamental a da coqueluche, a DTPA, né? Que ela é difteria, tétano e coqueluche, mas o foco é a coqueluche. E essa daí é uma vacina que eu vou dar no final da gestação, ali por volta das 20 até 34 semanas, para a mãe criar anticorpos, passar pela placenta, porque o bebê vai receber essa vacina só com 2 meses. Então, eu consigo proteger ele da coqueluche. Ai, coqueluche, doença de velha. Coqueluche tem surtos em Florianópolis, todo ano. Meu Deus. Então, é importante que muitas vezes se confunde, não se sabe que é coqueluche, se acha que é outra virose, outra gripe, mas existe. E num bebezinho, pode matar. Então, é importante que a mulher vacine e aí passe essa proteção pela placenta, né? Outra vacina que surgiu agora, que ainda não tá na rede pública, mas porque a da DPA tá, pode fazer. A da Abriso, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é contra a bronquiolite. Essa é outra doença que também pega os bebês e a vacina que foi testada em gestante foi liberada há pouco tempo, não faz um ano que ela entrou no mercado, e aí tem aquela coisa de medo de uma vacina nova e tudo mais. Qual que é a importância? A vacina da Abriso, a vírus sincicial respiratório, ela não foi desenvolvida correndo. É uma vacina que tem 10 anos de estudo. Então, não é uma vacina nova. Ela foi liberada para venda agora porque justamente uma vacina precisa de muitos exames, muitos testes, principalmente em gestante, que é mais difícil de conseguir voluntário, né? Tá grávida, é difícil tu querer ser cobaia de uma coisa, né? É verdade. Então, demorou muito para ser feita, mas quando eu tava na residência, se falava
Os pediatras também, há muitos anos. Ai, poxa, não chega nunca aquela vacina e tal. Então, é uma vacina que a gente comemorou muito quando chegou e ela é considerada segura por ter tantos anos de estudo, tá? Então, é uma vacina que ela vai ser feita entre 32 e 36 semanas. Ela foi liberada a partir de 24, mas com 32 ela tá mais eficaz. Ela vai diminuir 80% o risco desse bebê ter uma bronquiolite. E bronquiolite é triste, tá? É uma coisa que Já vi a história. meu filho Sofrido. teve tudo e eu sempre pensei, nossa, por que aquela vacina não saiu? Que bom que saiu, que bom. Então, esse podcast então tá trazendo novidades aqui extremamente importantes, desmistificou alguns mitos meus e olha, realmente obrigado pela participação de vocês. A gente já tá chegando no finalzinho aqui, já percebi realmente que temos muitos assuntos. Gostaria até de convidar vocês para um outro bate-papo, porque tem ainda muitos assuntos, muita conversa ainda pra gente ter. Mas antes da gente finalizar, que recomendação final vocês dariam realmente, tanto na área da ginecologia quanto na área da medicina da família? Tem uma recomendação especial para os nossos participantes, beneficiários? Sim, eu acho que o autocuidado, né, a autopercepção também, e sempre conversar com profissionais que te trazem segurança, né, escuta e qualidade também. E eu acho que hoje em dia, nessa exposição que a gente tem também midiática, eu acho que o colega vai também confirmar, a gente tem que saber se aquele médico ele é realmente um ginecologista, se ele é um especialista, se ele tem RQE, né, que é um registro da especialidade. É muito importante a gente saber quem a gente está procurando e dar valor para esses profissionais que fizeram, né, a especialização, que estudam. Então, é muito importante também essa parte, né? Maravilha. Doutor? O RQE é obrigatório estar exposto nas redes sociais. Então, o CRM exige isso. Se o médico não expôs, ele não pode dizer que ele é daquela especialidade, né? E existem especialidades que não existem, né? Tipo, então, daí eles se dizem ser alguma coisa, mas oficialmente é uma especialidade que não existe. Medicina do rejuvenescimento. Mas, tudo bem. Dá uma olhada se tem RQE, se diz que é a especialidade, principalmente especialidades mais tradicionais, né? Como as nossas, é mais fácil da pessoa realmente ter a especialização. E foca na prevenção, procura o médico, consulte, fale sobre as suas questões. E hoje em dia tem muitos canais também que são importantes. O meu canal do YouTube, por exemplo, ele tem certificado pelo YouTube Health, como fonte de informação confiável em saúde. Tive que mandar um monte de documento pro YouTube, eles viram todos os meus vídeos e viram que realmente eu sou um médico, eu não falo coisas absurdas lá, embasamento científico. Então, procura o meu canal Médico da Mulher, lá tem Médico muita da informação. E as redes sociais também. Quando eu falo nas minhas redes, né, eu tenho Instagram, tenho o TikTok, Dr. Diego de Marco, @Dr. Diego de Marco. Ótimo. E nessas redes eu falo também coisas sempre embasadas, né? Às vezes com um pouco mais de humor, às vezes com um pouco mais de seriedade, mas sempre falando coisas relevantes, né, para a saúde da mulher, respondendo muitas dúvidas também. Nossa, esse papel realmente hoje das redes sociais é essencial, né? Principalmente nesses tabus, né? Medicina, família e ginecologia. A doutora também trabalha com redes sociais, não tem? Sim, Tem? sim, Qual é a sua trabalho rede um social? pouquinho. É doutora Bea Ramires. Doutora Bea Ramires, ótimo. Então, é YouTube e Instagram. Só o Instagram mesmo. Instagram, ótimo. E o doutor, a gente também tá no YouTube. Pode repetir novamente seu YouTube, Sim. doutor? O YouTube é Médico da Mulher, canal Médico da Mulher. É um canal é um canal já grande, então não deve ser muito difícil de encontrar. E aí o Instagram é Dr. Diego de Marco e o TikTok também Dr. Diego de Marco. Ótimo. Então, chegamos ao finalzinho do nosso 7º episódio do CelosCast. Foi extremamente importante, agradável realmente esse bate-papo, porque ele esclareceu muito, inspirou muito sobre o cuidado integral com a saúde, principalmente da saúde da mulher, né? Então, muito obrigado pela participação de ambos. E fica já o convite aberto para que a gente volte a retomar esses assuntos. Temos muitos outros questionamentos e com certeza após a liberação desse episódio virão outros questionamentos que a gente receberá dos nossos participantes, que eu vou encaminhar para vocês e a gente vai bater então um novo bate-papo. E para você que hoje acompanhou esse 7º episódio, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço profundamente a presença da doutora Beatriz e do doutor Diego de Marco por compartilhar todas as informações, todo o seu conhecimento. E se vocês ficarem com alguma dúvida ainda sobre esse assunto tão ricamente explorado, pode mandar diretamente para nós. Manda por e-mail podcast@celos.com.br. Mas vocês também podem acompanhar outros episódios, fazer questionamentos, acessando direto nossas redes sociais, @FCCelos. E não se esqueçam de seguir também a Celos nas redes sociais e no YouTube também.
Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Celos Cast.